Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito abordado em todos os nossos canais e já faz um tempinho, tá, gente? A gente vai falar aqui sobre Deal Flow na prática. E para trazer esse assunto para vocês, eu não podia deixar de convidar o nosso gerente de vendas aqui do Rive, que esse eu posso garantir que é um especialista e vai compartilhar todas as experiências para você dele e todo o conhecimento que ele tem com Deal Flow. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lari. E aí, pessoal, tudo certo? Vou tentar explicar para vocês hoje um pouquinho mais de Deal Flow, trazer um pouco da experiência que eu tive aqui na Rive, o que eu já vi alguns leads e clientes passando e revisitar o primeiro flipchart nosso. Até comentei com a Lari aqui antes da gente entrar. O primeiro flipchart a gente lançou lá em 2018 no canal do YouTube. Tratava de Deal Flow, tive que ir lá nele buscar alguns conceitos para trazer para vocês aqui hoje, pessoal. Perfeito. E o mais legal de tudo isso é que o Luiz, ele teve a oportunidade de conhecer o Deal Flow dos dois lados, em gestão e também quando ele entrou aqui no Rive como um SDR, depois acabou virando Account Executive e hoje ele tem essa visão de gestão. E aí, para começar, eu queria que você trouxesse para a gente, Luiz, um pouco do conceito e também da importância de você ter esse Deal Flow construído. Perfeito. Lari, eu vejo muita gente chegando até hoje, os SDRs, os Account Executives, perguntando como que eles podem conseguir a tão sonhada previsibilidade em vendas. E, poxa, a previsibilidade ela vem a partir do momento que você já entende o que você precisa fazer hoje para conseguir ter um resultado no final do mês ou em qualquer determinado período de tempo, se quiser. E para isso, a gente precisa entender que existem algumas metodologias de análise, o Deal Flow é uma delas, é uma metodologia de análise de taxa de conversão do funil como um todo. E aí esse funil pode ser tanto do SDR, do vendedor, pode ser um funil completo, que alguém que executa o processo de ponta a ponta. E é nessa análise que a gente vai conseguir trazer a previsibilidade tão sonhada aí pelos times de vendas. Mas me conta uma coisa, Luiz, qual que é a diferença, por exemplo, de eu só olhar para as minhas taxas de conversão lá dentro do CRM que eu uso, para eu realmente ter um Deal Flow? Olhando para as taxas de conversão que existem lá no CRM, você vai saber, poxa, o que você está conseguindo gerar de volume a cada etapa. Só que isso não necessariamente vai garantir que no final do mês você vai alcançar o resultado que você esperava. Provavelmente a sua meta um pouco acima disso. Para que você consiga ter bem claro que você vai bater a meta no final do mês, além de simplesmente olhar suas conversões e ficar pensando, poxa, enviei uma proposta, quero que ela vire em um cliente, você poder ter uma visualização clara de que, em cada etapa eu tenho um determinado volume de leads potenciais, compradores, e no final este volume será o suficiente para eu conseguir alcançar minha meta. Então, é uma mistura não só de conversão, mas de volume e um toque também de ciclo médio de vendas, que é quando a gente vai poder analisar, e isso depende de cada operação, né, Lari? Tem algumas que são mais curtas, de um dia até uma semana, outras que são mais longas, de 3 a 6 meses, que também não adianta a gente achar que, porque tem uma conversão de 50% de proposta para cliente, que esse mês você vai bater meta. Então, tem esses fatores que somente um CRM ele não vai conseguir entregar com as taxas de conversão. A gente vai precisar analisar e criar uma estrutura do nosso lado para poder ter essa previsibilidade. Então, basicamente, o meu primeiro passo, então, para colocar esse Deal Flow na prática dentro de todas as empresas, eu preciso conhecer as taxas de conversão, preciso entender melhor qual que é a minha meta, né? E também preciso ter um conhecimento do meu ciclo de vendas. Se eu tenho todas essas informações em mãos, o que eu faço com elas agora para eu poder ter o Deal Flow? Perfeito. Com essas informações em mãos, a gente vai montar uma... Eu sou fã de planilha, particularmente, então eu monto uma planilhinha para já fazer esses cálculos para mim automaticamente, eu não precisar de um papel. Para quem não gosta, pode ser na mão também,
E para quem não tem essas métricas, Lari, um ponto só que eu gosto sempre de ressaltar, a gente tem um texto no nosso blog da Rive, que é o benchmark de métricas, que traz as métricas tanto de um processo outbound quanto de um de inbound. Se você está começando a operação agora, você pode ir lá visitar, que vai trazer exatamente o que tem de expectativa de mercado. É claro, sempre vai depender de operação para operação, de nicho de mercado, porque não existe uma regra padrão para vendas, né? Mas se tratando dessas variáveis, igual você bem colocou, então, ciclo médio de vendas, taxa de conversão e o volume, a gente pensa numa estrutura de deal flow que ela vai ser feita de baixo para cima. A gente sempre parte da meta, que é o que a gente tem vontade, tem desejo de alcançar, e aí a gente vai traduzindo da meta, etapa por etapa para cima, qual é o volume que a gente precisa ter lá no topo. Então, eu pego basicamente as etapas que eu tenho dentro do meu funil e começo a preencher em termos de taxas de conversão de baixo para cima, para eu poder chegar lá em cima e ver se o volume que essas taxas indicam é o que eu estou trabalhando ou não. Você consegue dar um exemplo só para ficar mais claro? Perfeito, perfeito. Vamos supor que ao longo do seu funil, você entende que para cada lead que você coloca, você tem uma conversão de 10% até a sua meta, vamos supor, clientes novos. Então, isso significa que para cada um cliente, você tem uma taxa de 10% de conversão e isso vai te exigir 10 novos leads. 10 novos leads vão te gerar um cliente. Caso você analise o seu mês e entenda que você está trabalhando com menos de 10 clientes, tem uma triste notícia que você não está com a previsibilidade em dia. E aí é um ponto que eu gosto até de ressaltar com os meus SDRs e Account Executives aqui da Rive. Isso não significa que você não vai bater a meta. Pode ser que se você trabalhar com 8, você tenha uma conversão legal e tem um outlier ali que vai te fazer bater a meta de um cliente. Só que pode ser que não. Então, quando você trabalha com menos de 10 clientes, de 10 novos contatos ali, você está reduzindo a probabilidade de bater meta. Porque, tecnicamente, Lari, a gente sabe, para ter um cliente, precisaria só de um lead, numa conversão perfeita, de 100%. Isso até acontece em alguns processos de indicação. Mas, na maioria dos casos, não é a realidade. Mas, para ficar bem claro, poxa, a partir do momento que você sabe sua conversão total, você consegue já planejar para que no início do mês você tenha uma entrada de contatos, que seja, no nosso exemplo, 10 ali, e que vai gerar no final, ou vai tender a gerar com maior probabilidade o seu cliente final, que é o que você gostaria. E aí, uma coisa que eu quero compartilhar, que eu vejo com muitos dos nossos parceiros aqui do Rive, é o seguinte: a gente vai fazer o cálculo desse deal flow. A gente pega todas essas informações que você trouxe, só que na hora que a gente chega no resultado, a gente descobre que aquela meta, ela estava muito fora da realidade daquele parceiro. Então, por exemplo, se ele colocou uma meta que para ele atingir, ele ia ter que colocar ali por semana, mais ou menos, depende do caso, óbvio, 200 leads no topo do funil dele. Isso era completamente inviável. Isso já aconteceu aqui comigo mesmo. E aí ele olhou para mim e falou assim: e agora? O que eu faço? Nesses casos, e com toda a sua experiência, que a gente se depara, né, com esse desalinhamento, né? Então, essa meta, ela pode até ter sido batida, mas ela não está condizendo com a real necessidade, com os resultados da operação. Quando você olha esse cenário, o que de cara você já faria? Pô, de cara eu já começaria com duas estratégias, uma a curto prazo e uma a longo prazo. De curto prazo, eu faria a volta, digamos assim. A gente subiu no deal flow, partindo da meta até o topo do funil, e agora a gente vai voltar partindo do topo para o fundo do funil. Porque eu quero ter uma visualização clara do que está acontecendo na prática, e não simplesmente do resultado do final do mês passado ou do último trimestre. Então, o que acontece? Você citou o exemplo aí de 200 novos leads. Poxa, para alguns mercados isso é totalmente irreal, trabalhar com esse volume, dado o tamanho do mercado, o TAM, o Total Addressable Marketing, mas pô, se você entende que não faz sentido trabalhar com esse volume, ele é algo realmente irreal para o seu SDR ou vendedor, pô, você tem que estabelecer qual que é esse volume real. O volume real são 50, são 70, são 100? Qual que é o seu volume ideal? É menos do que isso? É mais?
estabelece e aí você vai fazer o caminho invertido. Se o seu volume e você entende que são 50 que vão ser lá no topo, a sua meta, tratando de uma conversão de 10% no acumulado, vamos tratar assim para simplificar, ela vai ser de 5 no máximo. Você não pode esperar 10, 15, nem 20. Isso no curto prazo. É claro que as ações, elas não podem se delimitar somente ao curto prazo. Você tem estratégias para conseguir aumentar esse resultado no médio e longo prazo. Por que elas demandam mais tempo? Justamente porque elas vão tratar de soft skills, por exemplo, um aumento da taxa de conversão. Se você continuar trabalhando com 50%, mas sua taxa, ao invés de 10%, passa para 20%, você dobrou a sua conversão e, por consequência, o resultado também sai de 5 e vai para 10, o que já ajudaria bastante na meta. Para você aumentar a taxa de conversão, poxa, esse é um trabalho um pouco mais sensível, você vai ter que mexer com o account executive no seu discurso, na sua técnica, ou você também pode procurar alguns contatos que sejam mais estratégicos, então indicações de clientes, uma fonte de leads que vai conseguir te dar um retorno maior. Essa é uma das possibilidades. A outra, e aí isso é exclusivo para o account executive, ele vai poder ter um aumento no ticket médio também, que isso acaba influenciando na meta. A meta não é só considerada por número de clientes, normalmente, tá? Pode ser que tenha alguma operação diferente. A gente sabe que em vendas tem muitas peculiaridades, mas na maioria dos casos ela é sempre tratada em valor, e aí o valor pode subir com o ticket médio, agregando algum tipo de solução, pensando em outras estratégias que, poxa, o seu time de vendas vai poder trabalhar com isso também. Então, basicamente, seriam essas duas alternativas. Acontece muito com leads que chegam aqui no nosso time de vendas. A gente sempre senta e faz a conta, porque a primeira reação é: vamos subir o volume de todo mundo porque a gente não bateu meta. E, não necessariamente esse é o caminho, ou melhor dizendo, você precisa saber exatamente quanto que você vai subir para poder ter um resultado assertivo lá na frente. Subir loucamente não é o caminho mais correto a se dizer, né? Com certeza, até porque pensar em única e exclusivamente aumentar o volume para toda decisão, né? A gente tem uma reação que pode ser negativa. Então, se o mercado for um mercado mais restrito, que não é crescente, eu aumentar o volume pode me fazer queimar lead. Então, pode não ser a melhor alternativa. Ou também, né, eu simplesmente aumentar o volume, como que eu vou dar o tratamento para esse volume mais alto? A gente vai automatizar tudo, a gente vai conseguir manter a geração, né, da boa experiência de compra com esse volume mais alto ou não? Então, é basicamente um trade-off que a gente vai ter que escolher. E eu acredito muito também que a gente vai ter que testar, concorda? Concordo demais. Venda é tentativa e erro, é teste um atrás do outro. A gente sabe que subir o volume, igual você bem colocou, gera uma força para reduzir a taxa de conversão. Então, você tende a perder um pouco na taxa de conversão quando você aumenta o volume. Mas a gente sempre tem que tentar ir aumentando um e o outro paralelamente para a gente conseguir. E isso é com base em teste, não tem nada escrito em pedra. A gente vê o mundo aí se transformando dia a dia, novas possibilidades, uma prospecção no LinkedIn que não era pensada há 10 anos atrás, hoje ela já está dentro de processos e a gente tem que se adaptar a isso. Então são testes o tempo todo. Pensou numa nova estratégia, faça o teste e de novo. Faça um teste controlado, saiba exatamente o que você está testando, qual que é o tamanho da sua amostra, quanto que você espera de resultado, porque isso sim vai poder te dizer lá no final se o seu teste deu certo ou errado, e você vai sair um pouco daquela zona comum do achismo. Eu acho que deu certo, eu acho que funciona, eu acho que é esse tanto que eu preciso, e vai passar a ser algo mais assertivo. Ou simplesmente a gente vai falar, não, eu acho que eu não bati meta por causa do mercado, que é o nosso grande stakeholder incontrolável. Sim, mas eu até queria entrar nesse ponto, nessa questão, que assim, no fim das contas, então, Luiz, o grande objetivo do Deal Flow é única e exclusivamente te dar mais previsibilidade? É só isso mesmo? Então, Lari, uma das coisas que o Deal Flow permite aos gestores, ou vendedores e SDRs, é justamente ganhar um pouco de previsibilidade. Só que o Deal Flow não se limita a isso. Ele vai entregar àquela pessoa que realmente fez certinho o Deal Flow o poder
de tomada de decisão. Ela vai ser munida de informações a despeito do processo dela de uma visão macro. Então, ela vai entender ali o que ela tem em mãos, e isso vai permitir com que ela tome decisões, logicamente, baseadas em informações mais assertivas e que vão e tendem a gerar resultados melhores também. Então, o que você ganha fazendo deal flow é ter efetivamente um controle da sua operação. Você sabe exatamente o que está acontecendo, onde que está acontecendo. Se tem alguma falha de conversão, você vai poder fazer isso. Como gestor, você pode pensar em treinamentos direcionados para aquilo, mas você vai ter noção completa do que está acontecendo com cada um do seu time, com cada operação, cada vertical, com cada parte aí da sua equipe. Como SDR, você vai saber onde que você precisa melhorar, vai poder buscar conteúdos para isso, trabalhar com outras pessoas, fazer benchmarks e tudo mais. Perfeito, Luiz. E assim, gente, parece que é simples, mas a gente sabe que a realidade não é essa. É super complexo a gente garantir que a gente está conseguindo ter essa visualização e ter esse controle em tempo real, porque as coisas estão mudando enquanto a gente está fazendo esse cálculo. Então, não é um cálculo que muitas vezes você vai fazer ali só no seu primeiro dia do mês e usar aquilo ali como base para o seu mês inteiro. Não é simplesmente isso. Mas eu queria deixar uma dica para vocês se você ainda está com dúvida de como colocar na prática do que é esse deal flow, a gente tem o Flipchart, que o Luiz já citou, e a gente também tem lá no blog um documento de deal flow que, inclusive, a gente disponibiliza a planilha para vocês. Então, baixa essa planilha, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, compartilha com a gente lá na comunidade, que a gente está aqui para ajudar vocês. Mas ainda não acabou, gente. Eu só estou aqui hoje para poder, junto com o Luiz, contar um pouquinho para vocês dessa experiência e do que você precisa para colocar esse deal flow na prática. Mas a realidade não acontece muito bem assim. E é por isso que ainda não acabou e eu quero convidar vocês para assistirem a nossa parte 2, que é onde a gente vai falar para vocês como que você, vendedor, SDR ou até mesmo gestor, consegue controlar melhor esse seu deal flow para conseguir efetivamente tirar insights importantes para te ajudar a vender mais. Por hoje é só e eu queria te agradecer muito pela participação, viu, Luiz? Eu que te agradeço, Lara. Espero ter ajudado a clarear aí o conceito de deal flow para algumas pessoas. E vamos embora para a parte 2 que eu já estou animado. É isso mesmo. Espero vocês lá, gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.